Acho que, em primeiro lugar, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreensão, que a oposição não quer dizer que você discorda em Sim, tudo que é sim. colocado, né? A gente não fala só para ser do contra, como as pessoas dizem, né, muitas vezes. Mas é porque a gente tem um espírito crítico mesmo, de realmente analisar que a cidade precisa passar por algumas transformações políticas e sociais para atender a maioria da população, né? E não esse grupo de privilegiados, de uma elite que está aí já no poder há mais de 100 anos, como eu te falei. Então, eu acho que é uma proposta de transformação política mesmo, de subverter um pouco essa ordem que a gente vê aqui historicamente posta. E tá valendo a pena? Para mim, vale. Eu durmo de consciência tranquila. Então, acho que nada paga isso. E essas pautas aí, por exemplo, isso é bem... Tem uma galera que a Amanda subiu lá, já sabe que ela vai falar alguma coisa, né, que vai mexer É. com os ânimos das pessoas, né? Então você se posicionou muito contra, né, a direita, todas essas manifestações que a direita está fazendo ultimamente, né, na frente dos quartéis aí. Eu vi que você foi uma defensora ferrenha de quanto isso está sendo ruim, né, para a sociedade. Como é que a galera te viu isso aí? Como é que os teus seguidores te viram nesse sentido? Nós fizemos uma movimentação porque eu fui demandada sobre isso, pelos moradores do local que estavam insatisfeitos porque Ah, a galera te procurou. aquilo já estava acontecendo há bastante tempo já, né, no pós-eleição. Manifestações democráticas são legítimas, mas aqui a gente está falando de um processo eleitoral democrático que, enfim, precisa ser respeitado, né? E pedir intervenções e coisas nesse sentido é até crime, né? Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado, assim, como colocam essas questões. Mas foi porque a gente foi procurado sobre isso. E eu não poderia deixar de atender uma demanda que é legítima de quem mora naquela região ali, né, dos bairros próximos, e que a gente recebeu material mesmo das pessoas mandarem para a gente vídeos como estava a situação e pedindo providências, que já haviam acionado o CETRAN, que já haviam acionado a polícia, não tiveram retorno ali, tem a questão da perturbação do sossego também, obstrução de vias. Então, tudo Vocês estão isso... passando a noite lá? Como é que é? O que a gente Estavam recebeu de passando a relato noite. foi que havia umas... sim. O que a gente recebeu de relato foi sobre isso, assim. Questões fora, né, que descumpriu alguns regramentos. Então, minha fala foi nesse sentido. Pegaram, distorceram um pouquinho, claro, né, porque disputa de narrativa sempre acontece. E jogaram em alguns grupos de extrema-direita. Então, eu fui bastante atacada nas minhas redes, Existe ameaçada. esses jeitos que vão lá e ameaçam mesmo, na real? Existe. Sim, foram semanas aí bem puxados nesse sentido. A gente recebeu ligação do gabinete, nos meus e-mails, no meu telefone pessoal, tudo, assim. Eu acho que só não tinha o meu endereço mesmo para me bater na porta da minha casa, mas acho que de todo o resto ali É foi... fora do comum isso também, né? Porque é bem Isso já direcionado. aconteceu antes desse processo com você ou não? Intensamente assim, não. Sempre tem uma insatisfação, né? A gente sempre pega algumas pautas, mas o que chama atenção é que acaba sendo direcionado para nós mulheres uma violência política de gênero, né? Porque dentro desses ataques, muitos deles atacavam o fato de eu ser uma mulher lésbica, colocavam a minha postura em xeque, eram sempre ataques pessoalizados sobre quem eu sou, né? E não sobre a minha atuação parlamentar ou Os seus sobre projetos, sobre... nada político. O debate ele sai da política, né, e ele vai para uma esfera íntima de ataque. O que é diferente do que acontece com homens, por exemplo. Eu não vejo meus colegas sendo atacados por suas características pessoais e identidades. Assim, não vejo isso acontecer. Acho que é uma tratativa bem diferente que acontece conosco. E é isso que é o que chama mais atenção, sabe? O que me deixa mais indignada em muitos aspectos, né? Porque assim, esse debate, quando ele se mantém na política, ele é muito saudável e ele precisa acontecer, né? A gente tem que ter o contraponto sempre. Uma democracia é composta por, né, diferentes ideias, diversidades e debates. E a gente chega num senso comum daquilo que é o melhor para todo mundo, né? Só que não está sendo isso que está acontecendo, né? O que a gente vê são ataques que saem do campo da política, atacam a esfera íntima com bastante hostilidade, como se nós, mulheres, não pudéssemos ser agentes políticas, né? Como se a gente não fosse bem-vinda naquele espaço e a gente não fosse aceita naquele espaço. Mas eu fui mulher eleita, então, infelizmente, para quem não gostou, vai mais 2 anos aí, né?